Fala, guerreiros e guerreiras, vamos para a resolução de mais duas questões e estamos na porta. O concurso já vai ser daqui a 7 dias. Então é hora de intensificar as revisões, né, de buscar os detalhes, de relembrar alguma coisa que ficou aí no meio do caminho e partir para a prova e vencer essa guerra. Para muitos isso é uma questão de sonho, para outros é apenas um emprego. É, mas sendo um ou outro sem estudar não dá para passar sem estudar. Então aqui a gente vai para a revisão, né, de mais duas questões. Vejo aqui agora que a fonte ficou pequena, realmente o tamanho da letra ficou pequena, mas dá para entender. Na verdade aqui, gente, os recursos são escassos, né? Esses vídeos são gravados só mesmo com o celular. A gente edita no Word e depois transforma em PDF, joga aqui, abre e vai gravando aqui com um aplicativozinho, né? Não tem muitos recursos não, mas a boa vontade e o desejo de ajudar é o que impera, porque assim, eu não tenho nenhum tipo de desejo de ganhar seguidores ou de ganhar likes ou dislikes, né? O objetivo aqui é somente ajudar. Eu já estive desse lado aí, que vocês estão hoje estudando, se preparando para fazer o concurso, né? Eu ingressei na corporação como soldado em 2003 e depois estudando, ingressei e passei no CFO. Mas vou lhe dizer, o que vocês estão fazendo aí é o certo, porque não existe milagre, a coisa não cai do céu não. Ou você paga a sua etapa, você paga seu preço para poder entrar, ou então não consegue. E outra coisa, é insistência. Concurso público é você fazer até passar. Não é fazer e passar não, é fazer até passar. Porque dificilmente alguém consegue passar de primeira, né? Então vamos lá, essa questão aqui, eu elaborei essa questão, ela é bem genérica. Esses crimes que estão previstos nessas preposições aqui são crimes que existem com igual definição, basicamente, mudam uma coisinha ou outra, principalmente a pena muda, né? Mas são crimes que têm previsão no Código Penal Comum e tem previsão no Código Penal Militar. Mas no edital, a previsão deles é na parte lá de penal militar. Então você precisa estudar corrupção ativa, corrupção passiva, por exemplo, do ponto de vista do Código Penal Militar e não do Código Penal Comum. Por quê? Porque no estatuto esses crimes eles aparecem lá no código, na parte de penal militar. Então vamos ver aqui o enunciado da questão. Diz o seguinte: em uma abordagem por volta das 4 horas, a guarnição do Cabo Rambo flagrou o Bagacim com uma arma de fogo de numeração suprimida, ou seja, numeração adulterada, raspada, né? O cabo de imediato disse a Bagacim: você está em flagrante delito de porte ilegal de arma de fogo. Pronto. Isso aqui é uma situação que tanto o civil quanto o militar sabe que constitui crime. Está previsto na legislação penal esse crime, porte ilegal de arma de fogo, na lei do Estatuto do Desarmamento, né? Então diz aqui, analise as preposições abaixo e responda a alternativa verdadeira. Vamos lá, então. Já deu para perceber aí que a questão, as preposições complementam o enunciado da questão, né? Em cima da questão você tem a situação e abaixo você vai ter o complemento com as preposições. Então vamos lá. Se o cabo se apropriou da arma e liberou o bagacim, então houve crime de prevaricação por parte do cabo. Para você responder isso, você precisa saber o que é prevaricação, né? Olhe, se o cabo se apropriou da arma e liberou o bagacim, então houve crime de prevaricação por parte do cabo. O crime, esse verbo apropriar-se, a gente sabe que está em apropriação indébita e está também no crime de peculato, né? Só que para configurar o crime de prevaricação, que não entra aí nessa situação, quando você vai lá para o artigo 309 e 19, diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Eu lhe pergunto, houve
interesse ou sentimento pessoal por parte do cabo, na preposição. Se bagacim, se o cabo se apropriou da arma e liberou o bagacim, é preposição A. Se o cabo se apropriou da arma e liberou o bagacim, então houve crime de prevaricação por parte do cabo. Olhe, para configurar o crime de prevaricação, é necessário que exista o interesse ou sentimento pessoal. Geralmente acontece quando é seu amigo, quando é seu pai, quando é seu parente. Quando você ali por uma questão de coleguismo, de amizade, de consideração, acaba liberando o indivíduo sem nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de promessa ou vantagem econômica. Por quê? Porque no crime de prevaricação não existe esse elemento da vantagem indevida ou da promessa. Não existe nenhum tipo de recompensa. O que existe é um sentimento do indivíduo, o que existe é o interesse pessoal do indivíduo, mas não a vantagem indevida. Por isso essa proposição aí ela é falsa, né? Se o cabo, a letra A, se o cabo se apropriou da arma e liberou o bagacim, então houve crime de prevaricação por parte do cabo. Nesse caso aqui seria peculato, né? O crime seria peculato e não prevaricação. Então a preposição A aí está errada. Beleza? Vamos para a preposição B. Se bagacim ofereceu dinheiro ao cabo para não ser preso, então houve crime de corrupção passiva por parte de bagacim. Bom, se bagacim ofereceu dinheiro, o que é que acontece? Teria por parte de bagacim ocorrido o crime de corrupção ativa. Porque quando você vai lá para o artigo 309 do Código Penal Militar, o que é que diz? Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Então, se bagacim ofereceu dinheiro ao cabo, bagacim está em flagrante delito de corrupção ativa e não corrupção passiva. Por quê? Porque a corrupção passiva ela se caracteriza, vamos dizer, se o cabo aceitasse a promessa. Aí seria corrupção passiva. Por quê? Porque corrupção passiva, gente, é um crime que é cometido pelo funcionário público. Então, o civil não comete o crime de corrupção passiva. Bota isso aí na sua cabeça. O civil, você civil, não comete o crime de corrupção passiva. E quem é que comete o crime de corrupção passiva? O policial militar, policial civil, o funcionário público. Por isso que corrupção passiva é também crime contra a administração pública. Beleza? Então a preposição B aí, ela é falsa. Por quê? Observe. O que é que diz a preposição? Se bagacim ofereceu dinheiro ao cabo para não ser preso, então houve crime de corrupção passiva por parte de bagacim. Não. Houve crime de corrupção ativa. Beleza? Tranquilo. Então, preposição B aí é falsa, né? Vamos ver aqui. A preposição C. Se o cabo aceitou a importância de R$ 1.000 para não prender bagacim, então houve crime de peculato culposo. Houve crime de peculato culposo? Olhe, o que é peculato? Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Peculato é o crime que o verbo é apropriar-se, ou seja, quem se apropria? O funcionário público ou aquele que esteja em comissão, porque quem está respondendo ali está fazendo às vezes de funcionário público também, né? Então, a preposição aí é errada porque diz o seguinte: se o cabo aceitou a importância para não prender bagacim, então houve crime de peculato. Então, se ele aceitou, ele estaria cometendo o quê? Corrupção passiva, né? Ele estaria cometendo o crime de corrupção passiva e não de peculato culposo, porque peculato culposo é quando ele se apropria, que seria o caso aí da letra A.
Se o cabo se apropriou da arma e liberou o bagacim, aí sim seria o crime de corrupção de peculato, né? Porque haveria a apropriação. No caso aqui da letra C, se o cabo aceitou a importância de 1.000 para não prender bagacim, então houve o crime de peculato culposo por parte do cabo. Não, não é peculato culposo. Peculato culposo é aquela situação em que o funcionário público detém a posse, ele tem a responsabilidade, porque os bens estão ali, seja público, seja civil, de particular, os bens estão ali sob sua guarda, sob sua vigilância. E ele, de alguma maneira, dá um mole, ele, de alguma maneira, vacila, é negligente, deixa lá à toa, e alguém chega e passa os 5 dedos. Alguém chega e leva. Então, esse indivíduo que tem a responsabilidade de vigilância, de posse, ele é responsável culposamente porque extraviou, porque alguém furtou, né? Então não é a letra C. Vamos aqui para a letra D. O que é que diz a letra D? Se o cabo exigiu a importância de R$ 1.000 para não prender bagacim, então houve crime de concussão por parte do cabo. O que é concussão? Diz lá o artigo 305, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Reclusão de 2 a 8 anos. Observe que o crime de concussão, que também é um crime que só o funcionário público comete, né, ele inicia com o verbo exigir, ao verbo exigir. Então, sempre que você bater na questão e tiver lá o verbo exigir, porque exigir é diferente de solicitar, né? Exigir é diferente de aceitar. Exigir, quando você exige, você não dá nenhum tipo de margem de escolha. Por exemplo, nessa situação aí, o cabo vai dizer, ó, R$ 1.000, R$ 1.000 agora, ou então eu lhe prendo, né? Vou lhe levar. Então coloca ali como a única saída para ele não ser preso a entrega de R$ 1.000. Não é uma condição, né? É uma exigência, é uma imposição, é um imperativo. Então, quando essa exigência configura por parte do funcionário público, viu? Tem que ser funcionário público. Para configurar o crime de concussão, tem que ser funcionário público. No caso, o policial militar, ele é funcionário público. Então, letra D. Se o cabo exigiu a importância de 1.000 para não prender bagacim, então houve o crime de concussão por parte do cabo. Não é preciso que, nessa situação, bagacim entregue os R$ 1.000, não. Só a exigência por si só já configura o crime, beleza? Então a resposta certa aí é a letra D, né? Mas a gente vai analisar aqui a alternativa E. Em toda questão você tem que esgotar, você tem que ir em todas as preposições, porque o diabo mora no detalhe. Às vezes você se cega e marca a preposição correta, né? É incorreta por pressa. A preposição é diz o seguinte: se o cabo liberou o bagacinho atendendo a pedido de outrem, o crime cometido foi de prevaricação. Olhe, essa preposição aqui é interessante. Por quê? Porque quando você vai lá para o artigo 308, que trata de corrupção passiva, o parágrafo 2º vai lhe dizer o seguinte: diminuição de pena. Então, quando você, seu cabo, policial militar ou funcionário público, ele acaba deixando de cumprir as suas obrigações ou fazendo o que não devia, cedendo a pedido ou influência de outrem, isso denomina-se pela doutrina. Isso lá no Código Penal Militar, segundo o parágrafo 2º do artigo 308, vai ser de causa de diminuição de pena. Porque no direito, gente, quando é causa de diminuição de pena, geralmente se usa o termo privilegiado, que é o caso do homicídio privilegiado. Não tem artigo 121 lá em um daqueles parágrafos? Eu acho que é o parágrafo, não sei se é o primeiro ou o segundo, né? Acho que o segundo são os qualificados. Mas é por ali. Então, quando o homicídio ele acontece sob violenta emoção, ou quando acontece o homicídio na situação de você vai lá e mata o traidor da pátria, né? A comoção social, né? Violenta emoção, comoção social.
tem aquelas situações em que o crime ele diminui a pena. Então, geralmente, quando diminui a pena, se diz que é privilegiado. Então, no caso de corrupção passiva privilegiada, que é o que trata aqui a preposição, a letra E, se o cabo, observa a letra E, se o cabo liberou bagacinha atendendo a pedido de outrem, o crime cometido foi de prevaricação. Não. O crime de prevaricação tem que ser próprio, né? Você libera porque o sentimento está em você e não em outro. Se você cede a pedido de outro porque outro ligou, vai ser corrupção passiva privilegiada. Porque diz o seguinte lá, parágrafo 2º do artigo 308. Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, a pena diminui. Não sei por que diabos, porque é que devia aumentar, né? Mas a pena ela diminui quando se trata de corrupção passiva privilegiada, que é o fato do agente público atender a pedido de outrem, geralmente é o prefeito, é o vereador, é alguma autoridade que liga, né? É o chamado jeitinho brasileiro, né? De querer arrumar tudo, né? De liga para fulano, que ele tem moral lá dentro. Então, esse tipo de situação, o agente público que deixa de realizar a pedido de outra pessoa, cedendo a pedido ou influência de outra, está cometendo crime de corrupção passiva privilegiada. E não prevaricação, como é o caso aí da preposição E, não é? Vamos lá então. Então a preposição correta aí é a letra D, que se trata de um caso de concussão, exigência. Beleza, então vamos aqui para a preposição para a próxima questão, que é de Estatuto Policial Militar. Deixa eu ver o tempo aqui. Está longo. Dá uma pausa aqui para beber uma água. Vamos lá, gente. Vamos lá. Questão de Estatuto Policial Militar aqui, né? De acordo com o Estatuto Policial Militar, EPM, marque a alternativa incorreta. Letra A. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observadas e mantidas em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares. Então você está buscando aqui a preposição incorreta. No meio dessas aqui tem uma incorreta. Então a preposição A ela é verdadeira. Por quê? Porque a disciplina e a hierarquia devem ser observadas em todas as circunstâncias da vida. A própria lei, os regulamentos, os muitos institutos que nós temos aqui, de leis e de normas, nos obriga a ter uma série de condutas, né, em relação à disciplina e hierarquia no nosso dia a dia. Então essa preposição aqui ela é verdadeira, né? Sempre verdadeira. Vá lá, está no artigo 3º do Estatuto. Parágrafo 3º também, dê uma conferida lá. Então, a A aqui, ela é correta e não incorreta. A preposição B, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da polícia militar. Carregue isso na tábua do seu coração, viu? Essa preposição aí, ela é verdadeira. De fato, a hierarquia e a disciplina são a base institucional, não é só da PM não, do militarismo como um todo, historicamente. Letra C. É requisito para ingresso na PMBA 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. É verdadeiro isso aqui? É verdadeiro. Então, não confunda, viu? Então, lá na proporção pode aparecer 1,65 para homem. Não. Aqui a altura mínima é 1,60. Então, se você tem menos de 1,60 aí, meu amigo, é lamentável lhe dizer, mas procure outro concurso, porque quando chegar lá vão lhe meter a fita métrica e você vai. Eu vi não vou dizer colega, porque naquela altura não era colega, né? Mas na aferição lá da altura, o cara tava com 2 palmilhas embaixo da meia. E o sargento, com o olho clínico lá, conseguiu identificar e o cara foi desligado. Porque ele botou para as 2 palmilhas, porque quando você vai fazer os exames clínicos, você fica nu, o pessoal lhe bota lá, é claro que com o médico, né? E aí mandou, tira a meia, tá todo mundo nu, tira tudo. E aí quando tirou a meia que foi, o cara tava com a palmilha, né? E aí perdeu. Então a altura mínima é 1,60 para homem e para mulher a altura mínima é 1,55. Beleza? Então a preposição aí ela é verdadeira. Vamos para a letra D.
policial militar da reserva remunerada e o reformado poderão ser também submetidos a processo disciplinar, podendo ser apenados com sanções compatíveis com sua situação institucional. Olha, engana-se quem pensa que o policial militar, depois de aposentado ou reformado, ele está livre da égide da disciplina militar. Não está. Esse cara vai ser militar até o resto das suas vidas. Ele somente deixa de ficar submetido à disciplina, à rigorosa disciplina e à hierarquia militar, no dia que ele falecer, ou então que ele for demitido, excluído da polícia militar, das fileiras da corporação. Ah, isso é possível, tenente? É. Se você for ver nas formas de punição, as formas de penalidade que existem na PM, existe lá uma chamada cassação de proventos na inatividade. O cara tá lá reformado, ou o cara tá lá já aposentado na reserva remunerada, e mesmo assim ele pode ser alcançado ainda. Tanto é que o militar da reserva, o Ministério Público está sempre mandando alguma coisa, né, para as corregedorias, né? As pessoas vão se queixar na delegacia, olha, ele é militar, manda isso para a corregedoria geral. E é assim, né? Eu fui corregedor um tempo e não para de chegar coisas de militares aposentados. Agora, militares, mesmo na reserva, são excluídos da corporação. Deixam de. Exatamente, tem um caso que aconteceu em Senhor do Bonfim, o policial militar, ele estava já na reserva e ele foi excluído. Foi excluído dos quadros da corporação. Ou seja, a partir do momento que ele comete algum ilícito na rua, alguma coisa, né? Ele não é mais alcançado administrativamente pela corporação. Por quê? Porque ele não pertence mais. Então, isso é verdadeiro, viu? O militar reformado, o militar da reserva remunerada, eles estão ao alcance da disciplina militar. Eles têm obrigações também. Beleza? Letra E. Então aqui a preposição é verdadeira, né? A gente está em busca da incorreta. Então diz aqui a letra E. O aspirante oficial, eu esqueci um A aqui, o aspirante oficial é hierarquicamente superior às praças, exceto ao subtenente. Ó, isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Por quê? Porque o aspirante oficial é hierarquicamente superior a todos os praças e praças especiais. Então, o subtenente, a gente sabe que é a última graduação das praças. Mas entre as praças especiais existem duas que são superiores a todos os praças, que é o aluno oficial. O aluno oficial ele já é hierarquicamente a todos os praças, e o aspirante a oficial, porque o aspirante oficial, quando sai da academia, ele é superior a todas as praças especiais e a todas as praças, né? Eu espero que você saiba diferenciar o que é praça especial e o que é praça. Praça são os indivíduos que já estão formados, já estão atuando normalmente, né, em suas graduações. E praça especial são aqueles que se encontram ainda em formação. Embora ainda se encontrem em formação, o aspirante já é superior e hierárquico a todas as praças. E o aluno oficial é superior a todas as praças, exceto ao aspirante. Beleza? Valeu, então. Então, essa aqui é a preposição incorreta. A letra E. O aspirante oficial é hierarquicamente superior às praças, exceto ao subtenente. Não, é falso. Inclusive, ele é superior ao subtenente, hierarquicamente, viu, gente? Hierarquicamente. Então, um abraço a todos e vamos tirar essas dúvidas aí, né? Essa semana a gente vai realizar no 3º Batalhão a semana toda de revisão para pessoas que se inscreveram. Só tinha 100 vagas, não deu nem para começar, se exauriu em uma tarde. A gente abriu as inscrições lá, mas em uma tarde mesmo acabou todas as inscrições, as vagas. A gente queria ter um espaço maior para botar 500, 600, 1000 pessoas lá dentro, né? Para saciar a sede, a curiosidade das pessoas no que diz respeito a essas disciplinas exclusivas de militares, né? Então,
é provável, muito provavelmente daqui não sei se eu vou conseguir mais botar algum vídeo aí até a prova. Justamente por conta dessa maratona de revisão que a gente vai fazer de forma solidária lá no batalhão. Um abraço a todos e Deus abençoe e vamos para frente.